Boa noite, irmãos. Estamos aqui reunidos para mais um seminário em Brasília, né? O título do nosso seminário é Tempo de Edificar. E clamamos ao Senhor assim que Ele nos traga as suas bênçãos, né? Que Ele possa renovar as nossas mentes, que Ele possa operar dentro de nós, né? Milagres e maravilhas espirituais, para que possamos assim estar na sua presença, para que possamos, irmãos, todas as vezes que tocarmos a Bíblia, sentirmos a presença do Senhor, né? Que possamos tocá-lo verdadeiramente. Amém? Convido os irmãos a fecharem os seus olhos para que nós possamos fazer uma oração. Convido os irmãos a ficarem de pé também. Amado Pai Celestial, graças te damos, Senhor, por mais este momento, Pai, em que o Senhor expressa a sua misericórdia e o seu amor por todos nós, Senhor Jesus. Em que o Senhor, Pai, se preocupa, Pai, em se derramar para nós, Pai. Em que o Senhor se preocupa, Pai, em nos resgatar, Senhor, de volta, Senhor Jesus, as nossas origens em Ti, Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, pedimos a Ti, Pai, que nesta noite o Senhor venha, Senhor, a nos abençoar, Pai, com o Teu fluir, Pai, com os Teus ensinamentos, Senhor Jesus. Com a revelação e com a compreensão, Pai, de tudo aquilo, Pai, que vai ser dito nesta noite, Senhor Jesus. Para que possamos, Senhor, verdadeiramente, Pai, sermos edificados em Ti, Senhor, de uma forma espiritual, Senhor, de uma forma intensa, Senhor Jesus. Que nós venhamos a ter a realidade espiritual que tanto Tu queres, Pai, nos transmitir, Senhor Jesus. Que possamos nos desapegar de nós mesmos, Senhor Jesus. Que possamos, Senhor, tomar a decisão certa, Senhor, de Te conhecer, Senhor, e de Te seguir verdadeiramente, Senhor Jesus. Que possamos pensar nas coisas lá do alto, como Tu nos ensina, Senhor Jesus. Que nós possamos compreender, Senhor, os Teus caminhos e os Teus pensamentos, Senhor Jesus. Para que possamos, Pai, nos ajustar verdadeiramente no corpo de Cristo, Senhor, e nos tornarmos, Senhor, leves para o Espírito, Pai. E que possamos experimentar, Senhor, a Tua paz, que excede todo entendimento, Senhor. Que possamos nos alegrar em Ti, Senhor, e não nas coisas naturais, Senhor Jesus. Por isso, neste momento, Pai, clamamos a Ti, Senhor, que mandes aqui, Senhor, para este local, os Teus anjos especializados em batalha, Senhor Jesus, espiritual, Senhor, para que venham, Senhor, nos proteger neste ambiente, Senhor, para que venham blindar as nossas mentes, Senhor Jesus, de todo o ataque do maligno, Senhor Jesus. Ó Senhor, eu só coloco os Teus anjos em todas as brechas mentais, Senhor, que se apresentam neste momento, Pai, levando, Senhor, cativo todo pensamento de ansiedade, de angústia, Senhor, de preocupação, Senhor Jesus. Tudo aquilo que quer nos tirar da Tua presença, ó Senhor Jesus. Que o Senhor possa, Senhor, nos levar ao verdadeiro arrependimento, Senhor Jesus. Que o Senhor possa, Senhor, aumentar a nossa fé, que é muito pequena, Senhor. Que o Senhor possa dissipar todo espírito de apostasia e de incredulidade que insiste em nos rondar, Senhor Jesus. Que possamos olhar somente para Ti, que possamos Te contemplar a todo instante, Senhor Jesus. E Te pedimos, Senhor, ainda, Senhor, a cobertura do Teu sangue, Senhor Jesus. Estejamos todos, Pai, sob as Tuas asas, Senhor Jesus, sob a Tua proteção, Senhor Jesus, carregados por Ti, sustentados por Ti. Ó Pai amado, ó Pai querido, glórias Te damos, Senhor Jesus. Amém, irmãos. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Mateus. Mateus capítulo 8. Vamos fazer um orar-ler do versículo 5 até o versículo 13. Mateus capítulo 8, versículo 5 até o 13. Vamos juntos. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum,
Apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Glória a Deus. Convido a irmã Sandra aqui a fazer um louvor.
ti somente e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pequei contra ti somente e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus, não o desprezarás, ó Deus. Amém. Amém, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 4. Vamos, irmãos, orar, ler do versículo 4 ao versículo 9. Amém? Filipenses 4, do 4 ao 9. Vamos orar, irmãos, com fé. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus.
Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Glória a Deus. Vou convidar a irmã Sandra, então, para liberar uma palavra aqui para nós nesta noite. Amém, irmãos. Podemos sentar. O seminário diz que é tempo de edificar, né? E o Senhor trouxe, então, essa direção de que Ele deseja falar conosco através da experiência do povo de Deus, do povo de Judá, né? Na época de Ageu, o profeta. Então, eu quero convidar os irmãos a abrirmos lá no livro de Ageu, capítulo 1. Após o período de cativeiro na Babilônia, em que o povo de Judá foi invadido, né, pela Babilônia, e Judá foi devastada, Jerusalém destruída, suas portas, seus muros, a cidade toda, o templo em Jerusalém também ficou em ruínas. E as pessoas que ficaram morando ali eram pessoas que ficaram na miséria, né? Aí, depois de muitos anos, então, Deus constrangeu, comoveu o espírito de Neemias, né? Para liderar uma obra de reconstrução dos muros de Jerusalém. E depois que os muros foram construídos, então, as pessoas começaram a reconstruir as suas vidas ali naquela cidade. E também precisavam reconstruir o templo, né? Para que o sacrifício voltasse, para que a adoração a Deus fosse restabelecida após aquele tempo de juízo, né? E a Bíblia nos conta, então, que após a reconstrução dos muros, passaram-se 17 anos, até que o profeta Ageu foi inspirado por Deus para exortar aquele povo a voltar, né, a buscar o Senhor e a fazer aquilo que era da vontade de Deus. Então, eu quero ler com os irmãos o versículo 2 do capítulo 1, o versículo 2 ao 4. Vamos ler juntos? Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Amém. Vamos ficar aqui por enquanto, né? Porque ali no versículo 2 diz: assim fala o Senhor dos Exércitos, né? Alguns profetas, quando profetizaram, diziam: assim fala o Senhor Deus. Assim diz Deus, o Senhor, né? Mas aqui ele disse que quem estava falando era o Senhor dos Exércitos, né? Então está falando de um Deus de guerras, né? Está falando que o Deus das guerras estava chamando eles ao arrependimento. Isso tem um peso diferente,
né? Quando é o Senhor dos Exércitos que fala, é porque Ele está chamando o povo para um combate. E diz que aquele povo, né, dizia, não sei se eles diziam com os seus lábios, né? Não sei se eles conversavam entre si dizendo, não vamos agora gastar o nosso tempo em reconstruir o templo de Jerusalém. Eu não sei se era verbal, né? Ou se as ações deles diziam isso para Deus. Lembrando, né, que a gente fala daquilo que tem no nosso coração. Então Deus, Ele não observa só o que eu falo, o que nós falamos, mas Ele sabe o que tem no nosso coração, né? E o Senhor dos Exércitos, então o Senhor das guerras, que já havia entregado eles aos seus inimigos, já havia permitido, né, uma devastação na vida deles, voltava a falar com eles, chamando eles ao arrependimento de novo, e dizendo que o falar e o agir daqueles filhos, e consequentemente as suas ações, estavam em contrariedade ao que Deus esperava deles. Então o povo também via, né, que as suas próprias vidas precisavam ser reconstruídas, que os seus negócios precisavam ser restabelecidos, que as suas casas estavam em ruínas também e precisavam ser reconstruídas, afinal tudo havia sido destruído, né? E se a gente for olhar com os olhos naturais, isso não é ilícito. Não havia nada de errado em as pessoas quererem refazer as suas vidas, né? Retomar o que havia sido perdido. A gente não sabe o que é isso, né, irmãos? Porque nosso país não vive guerras, mas reconstruir tudo do zero em um ambiente de destruição não deve ser algo fácil, né? Mas existe uma ordem de reconstrução, né? Primeiro é os muros, depois é o templo, depois as suas próprias coisas. E o povo foi desanimando e foi voltando para suas coisas, foi voltando para suas casas, e aquilo que Deus esperava deles não estava sendo feito, porque quando nós nos voltamos para as nossas vidas pessoais, quando todo o nosso esforço está centrado em nós mesmos, ali Deus não está sendo honrado. Era isso que Deus queria dizer para eles. Deus não queria um templo, porque a gente sabe que Deus não habita em templos. Mas o agir deles dizia quem governava eles, né? Então, se nem as minhas ações externas condizem com o que Deus espera de mim, o que eu posso dizer do meu coração, né? E aquele povo estava afastado, né? Porque a casa de Deus permanecia em ruínas. Então, que desonra é isso, né, para um povo, o povo da aliança, o povo do pacto, o povo que havia feito um pacto com Deus no deserto, já estava numa situação miserável, né? Deus já tinha precisado julgá-los, e ali estava aquele povo, o povo da aliança, desonrando novamente o seu Redentor, aquele que os havia tirado do Egito, né? E isso não é difícil de acontecer, irmãos. Isso é uma queda, né? É quando nós vivemos a fé, mas nós caímos de volta para a nossa razão. E nós julgamos que naquele momento as nossas coisas são mais importantes, né? Versículo 5, então ali fala o Senhor dos Exércitos de novo. Isso me chamou muita atenção nesse texto, porque sempre é o Senhor dos Exércitos que está falando com eles, né? É sempre um chamado para a guerra que Deus está fazendo com eles. Ele diz, pensai no vosso passado. Então, Deus convidou o povo a olhar para suas ações de um passado recente, né? Não era para olhar o passado dos antepassados, o passado recente deles. O passado, assim, o mês passado, o ano passado, esses últimos tempos. Olha para ontem, né? Você não está colhendo os resultados que você espera. Você não está obtendo os resultados que você gostaria de estar obtendo. Você não obteve ainda aquele recurso, aquele negócio, aquele retorno, aquele trabalho, né? A gente precisa pensar
em tanto esforço que nós temos despendido em coisas, e se nós estamos tendo o retorno esperado. Porque ali diz, né, que eles estavam semeando, no versículo 6, semeando muito. O que é semear muito? É se esforçar muito. Mas não tinha muito para colher. Eles semeavam muito, eles se esforçavam muito, eles eram diligentes, eles eram responsáveis, né? Eles faziam bem feito as coisas, mas na hora de colher, a colheita era bem pequenininha, né? E ali diz que, né, vamos ler o versículo 6 juntos. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. A provisão que não provê, né, é aquela que vem dos esforços humanos. Porque Salmo 23, ele coloca uma situação contrária a isso. Ele diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E o salmista ali descreve os cuidados de Deus com ele. Porque ele escolheu, ele decidiu que Deus era o pastor, o dono dele, e ele viveria sob os cuidados, sob a administração desse dono, né? Mas aqui está falando o contrário, está falando que eles até têm, mas não adianta. Eles conseguem as coisas, mas aquilo não gera paz, não gera sossego, né? E uma coisa assim que eu sempre ouvi na vida da igreja, e que é muito verdade isso, né? Que quando nós nos esforçamos e corremos para conquistar coisas, nós facilmente as perdemos. Quando você quer conquistar a confiança de alguém pela sua força, quando você quer conquistar a atenção de alguém pela sua força, quando você quer conquistar um retorno financeiro pela sua força, aquilo vai embora logo. Rui, né? Mas quando Deus provê, quando Deus faz os seus arranjos, quando Deus opera em nosso favor e nós descansamos, aquilo permanece. Porque o que Deus dá, ninguém te tira. Ninguém me tira, né? E todos nós provavelmente já tivemos experiências assim. Mas nós temos uma tendência a, mesmo experimentando as provisões divinas, nós retornamos para os esforços humanos para conquistar mais, né? Diz que até o salário vai num saco furado, ou seja, ele escapa e tu não vê para onde foi, né? É um saco furado. E todos esses acontecimentos nas nossas vidas, nós precisamos pensar. Ele diz ali, considerai. Ou seja, olha para o tanto de esforço que tu faz e o tão pouco que tu colhe. Essa é uma circunstância em que Deus está falando conosco. Deus está falando conosco. Deus usa de circunstâncias e arranjos de pouca colheita para falar ao coração do seu povo, né? O arranjo circunstancial que eu vivo hoje, que você vive hoje, é o falar de Deus sobre as nossas vidas. Então ele pede assim, considera, olha para o teu passado, olha para o teu esforço, olha para aquilo que tu espera receber e nunca chega. Olha para a tua expectativa que ano após ano sempre está sendo frustrada. Olha para essas coisas, pensa nisso. Considera. Né? Porque Deus pode estar querendo falar comigo através dessas circunstâncias. Né? Então ele faz ali um convite, no versículo 8, para que o povo suba ao monte. Jerusalém ficava no monte, né? No topo do Monte Sião. E ali o Senhor queria novamente se derramar sobre os filhos dele, através da glória, né, daquele templo. Então ele convida aquele povo a voltar a adorar a Deus, a voltar a devolver a Deus o que é de Deus, né? E
esse exercício, irmãos, de confiarmos a administração das nossas vidas ao Senhor é algo que demanda de nós a consagração, né? Porque eu preciso colocar os meus olhos na verdade todos os dias, eu preciso ouvir a verdade todos os dias, para que essa verdade vá limpando a minha alma, vá avivando a minha consciência e vá gerando em mim essa necessidade, esse desejo íntimo de querer ser governado por esse Deus, né? E não é o contrário. A gente muitas vezes pensa que o contrário vai acontecer. Vai acontecer um clique um dia e eu vou acordar morrendo de vontade de obedecer a Deus. E não é assim, né? Nós precisamos trilhar um caminho de fazer o que nós não queremos, o que nós não gostamos, o que nós achamos que não vai dar certo. E ali tu vai tendo experiências com Deus, né? De ver Ele te cuidando, ver Ele estabelecendo o seu governo sobre a sua vida, né? No versículo 9 diz que Deus dissipa aquilo que a gente traz para Ele, né? Porque Deus não aceita a oferta de Caim, Deus não aceita a oferta que vem do esforço humano. Por que Deus aceitou a obra de Abel, a oferta de Abel, e não aceitou a oferta de Caim? Porque Deus queria um cordeiro, Deus não queria uma melancia, né? A melancia é muito bonita, a melancia demonstra que aquela pessoa se esforçou, mas não foi aquilo que Deus pediu. E Deus só aceita como oferta aquilo que Ele pediu. Ele não aceita outra coisa como oferta, né? Então Ele vai eliminar nas nossas vidas o bem, o achar que eu faço o bem e que todo o bem que eu faço Deus vai receber. Não é assim, né? Tem muitas coisas boas que eu faço que Deus não recebe, porque a origem daquilo é o meu coração maligno. A origem da minha oferta, se ela não for originária em Cristo, se ela não nasceu de um coração arrependido, de um coração desejoso por esse governo, Deus não recebe. E ali dizia que o povo subia e ofertava, e Deus fazia assim, ó, não quero, né? Porque os interesses daquele povo era, vamos ofertar, vamos trazer para o Senhor, para que depois Ele nos abençoe e a gente possa viver as nossas vidinhas do nosso jeito, né? Um bando de Jós, né? Jó era assim, eu vou sacrificar pelos pecados, vou mandar oferecer sacrifícios a Deus pelos pecados que os meus filhos nem cometeram ainda, né? Eu sou um cara ótimo, né? Eu temo a Deus. Mas na verdade ele queria com isso guardar o seu patrimônio. Ele pensava, Deus vai ver isso e nunca vai permitir que nada de ruim me aconteça, né? Porque eu sou o cara. Eu sacrifico antes do pecado chegar, né? Mas Deus autorizou o vento, as trevas, o fogo, os assaltantes, tudo aquilo que veio sobre Jó, né? Porque ele passou por todos os tipos de castigos em poucos dias. Foi roubado seus rebanhos, seus filhos morreram, veio um vento e queimou lá as suas plantações. Então foram vindo várias catástrofes sobre a vida de Jó, algumas direto do céu, outras usando homens para fazer aquele mal para ele, né? Porque Deus precisava expor o que tinha no coração dele. Deus precisava dizer, Jó, a tua oferta não recebo. Porque ela não provém de um coração que foi quebrado e que é submisso a mim. Ela provém de um coração que é bondoso naturalmente e que tem o medo de perder o controle da sua própria vida, mas eu vou te tirar do controle da tua vida, né? E essa é a lição mais difícil que todos nós temos pela frente, né, irmãos? Passar pelo desconforto das circunstâncias que Deus vai permitir, porque Ele quer assumir o controle da nossa vida, né? O que me chamou muito a atenção nesse texto aqui, né, foi esse cuidado que Deus teve com o povo de dizer, eu fiz vir a seca sobre vós, eu não deixei o cereal dar fruto, eu dissipei, eu fiz as coisas darem errados para vocês. Deus explicou para eles. Porque para Jó Deus não explicou, né? Deus somente fez. Aqui Deus teve um cuidado de explicar para eles, olha, isso que está acontecendo, porque talvez eles pensassem assim, não, mas isso não é nada, esse ano foi ruim a colheita, vamos no ano que vem de novo. Talvez eles não estavam considerando que aquelas circunstâncias ruins era Deus falando com eles, né? Então Deus explicou para eles.
foi eu que fiz. Ele diz ali, né? Versículo 9. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas. Né? Depois, no versículo 11, ele diz, fiz vir a seca. Então, ele diz claramente, fui eu, o Senhor, que fiz. Eu trouxe o mal sobre vós. Né? E Deus esperava colher arrependimento dos corações deles, para que eles entendessem que os desejos de Deus, eles precisam estar em primeiro lugar. Né? Eu preciso considerar, Deus, o que o Senhor quer de mim. Eu quero isso, mas eu quero dar liberdade para que o Senhor queira o que quiser em mim e eu vou fazer. Né? E muitas vezes nós não damos liberdade para Deus fazer isso. Nós dizemos, Deus, abençoa esse meu querer. Né? Abençoa essa minha iniciativa. Né? Mas a gente não diz, Deus, frustra ela se ela não vem de ti. A gente não ora assim. E Deus quer ver isso em nós. Né? De nós submetermos nossas ações, nossas decisões, nossos planos, nossas vontades àquele que pode todas as coisas. Porque a Bíblia diz, agindo eu, quem impedirá? Né? Então, quando Deus quer abençoar um povo, ninguém pode impedir essa bênção de chegar. Mas quando Deus quer apertar um povo, ninguém vai fazer a mão dele abrir. Né? Porque ali Deus vai falar comigo e contigo. Deus vai conseguir nos conduzir ao arrependimento. Né? Então, não era errado eles quererem cuidar das suas coisas. Mas o que estava pulsando em primeiro lugar nos corações deles eram as coisas naturais e humanas. Né? Então, assim, eu sempre vejo como exemplo, né, que as pessoas não serem salvas, as pessoas que passam pela minha frente todos os dias e que não são salvas, elas não geram em mim comoção e a preocupação, por exemplo, do que uma conta não paga. Né? Então, isso já mostrou para mim claramente quem eu amo. E não é a Deus. Entende, irmãos? Eu não perco meu sono pensando nas pessoas que vão morrer essa noite sem terem sido salvas. Mas eu perco meu sono por coisas minhas. Então isso é algo assim que é motivo da gente se abrir diante de Deus, dizer, Deus, é verdade. Eu ocupo o primeiro lugar na minha vida. Eu giro em torno de mim, da minha família, das minhas coisas, mas Deus me salva. Me chamou muita atenção assim que essa exortação de Deus levou o povo a se arrepender. Né? Houve rapidamente uma pronta resposta e aquele povo abandonou as suas coisas e voltou a edificar o templo. Então, quando uma profecia ela tem esse poder de rapidamente promover arrependimento, né? É porque realmente eles já percebiam que eles estavam em uma situação desfavorável e eles cansaram de não ter resultado pelos seus próprios esforços. Né? Provavelmente já havia ali entre aqueles irmãos esse esgotamento. Né? Eles já estavam esgotados de tanto se esforçar e não ver Deus honrar seus esforços. Eles viram que realmente o profeta tinha razão. Né? Agora, uma outra coisa assim, que Deus abriu meus olhos aqui nesse texto foi que Ele prospera quando um povo está alinhado com Ele. Né? E essas pessoas haviam recentemente passado por uma devastação incrível, né, da Babilônia. Antes da Babilônia invadir Judá, Deus usou Jeremias, muitos profetas, mas o último ali foi Jeremias, né? E toda a nação ficou contra ele, porque ele profetizava coisas ruins. Ele dizia que o pior iria acontecer com eles, se eles não se arrependessem. Ele falava isso em todos os lugares. Ele foi lançado numa cisterna, dentro de um barro, assim, né, para morrer de fome pelo rei, porque ele não dizia para o rei o que o rei queria ouvir. Mas Deus era com ele. E o povo não se arrependeu, o rei não seguiu o conselho de Deus, Babilônia invadiu Judá, destruiu Jerusalém, levou consigo, né, tudo que tinha no templo, saqueou o templo, os babilônios. E
mandaram soltar Jeremias, né? O chefe da guarda babilônica disse: Jeremias, o profeta, que falava em nome do seu Deus e que dizia que isso iria acontecer, solta ele, diz que ele pode escolher o que ele quer, se ele quer ficar aqui na terra ou se ele quer ir com nós. E lá ele será livre. Então Deus era com ele. E depois dessa destruição toda, que eu tento me colocar nessa situação, né? Baseando a minha imaginação em filmes que eu já vi, em cenas de cidades antigas sendo invadidas. E então, uns anos depois, Deus vem e fala através de um profeta e a resposta do povo foi rápida, né? Então, o que não faz o sofrimento, né, irmãos? Porque antes da destruição de Jerusalém, ninguém ali ouvia profeta nenhum, né? Depois que o pior aconteceu, eles aprenderam a ouvir a Deus. Então, Deus não espera um povo perfeito, Deus não espera um povo que não peque. É da natureza humana constantemente nós sairmos, né, dos caminhos do Senhor e seguirmos os nossos conselhos humanos. E Deus sabe disso, por isso que Ele envia os seus profetas, Ele envia a sua verdade para constantemente nos trazer ao arrependimento, né? Mas o que Deus viu aqui, nesse segundo momento com o povo dele, foi o pronto arrependimento. E é isso que Deus quer ver em nós, né? O pronto arrependimento. Que nós saibamos assumir as responsabilidades pelos nossos erros, pelas nossas omissões, por tudo aquilo que ocupa o lugar no trono de Cristo do nosso coração, né? E por tudo aquilo que eu ainda intento fazer, planejar fora da vontade de Deus, e por todas as coisas que eu desejo e que nada tem a ver com o reino de Deus, a gente precisa confessar isso para o Senhor de tal forma que Deus veja em nós um desespero para ficar livre dessas ações da carne em nós, né? A gente não pode viver acomodado, circulando com esses ídolos dentro do nosso coração. Porque o nosso coração ele é para ser adorado pelo Rei, assim como Jerusalém, aquele templo, ele era para ser um lugar de adoração a Deus. A minha alma e a tua alma é um lugar onde Deus, ela só foi criada com esse objetivo para adorar e glorificar a Deus, né? Então, quando nós saímos desse caminho, quando nós deixamos de adorar a Deus, nós vamos adorar outras coisas, mas nós vamos adorar alguém. Porque nós fomos criados com uma natureza adoradora. Se eu não estiver adorando a Deus, eu vou estar adorando ídolos. Ou homens, ou coisas, ou pessoas, né? E por isso que nós precisamos dirigir a nossa atenção ao Senhor, para que nós possamos adorar a Ele, né? Porque nós somos seres adoradores por natureza. A questão é a quem estamos adorando, né? Então, essa chamada de Ageu foi uma chamada de Deus dizendo: meu povo, deixem de se adorar e voltem a adorar a mim. Porque eu cuido de vocês, eu zelo por vocês, eu prospero vocês, eu guardo vocês, eu livro vocês, eu controlo todas as coisas, né? Assim como Deus fez com Jeremias, né? Que Deus não deixou ninguém matar ele, tentavam, ninguém conseguiu matar, porque Deus não deixou, né? Então a gente precisa ver esses cuidados do Senhor com os servos dele no passado, com Davi, né? Quantas perseguições aquele homem sofreu. E Deus de todas o livrou, né? Porque ele escolheu adorar a Deus. Então, não pensemos que a escolha de adorarmos ao Senhor com tudo na nossa vida vai nos livrar de sermos quebrantados, né? Mas a gente tem a certeza do socorro divino quando nós estamos com a nossa atenção voltada para Ele. Amém? Vou passar aqui para o irmão Paulo, então. Glórias ao Senhor por estas palavras tão abençoadas, né? E eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Isaías. Isaías, capítulo 45, versículo 7. Perdão. Versículos 6 e 7, irmãos. Vamos orar, ler, por favor. Para que se saiba, até ao nascente do sol e até ao poente,
que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Amém, irmãos. Queria aqui deixar o espaço aberto para os irmãos que queiram compartilhar algo que receberam do Senhor, que foram tocados aqui nessa noite. No virtual também, se tiver algum irmão que queira nos enriquecer aí, né? Alguém? Ninguém? Amém. Irmã Isabel. Amém, irmãos. Hoje eu estava conversando com o Paulo justamente sobre essa questão do financeiro, né? Que o senhor trabalha na nossa vida no financeiro há muitos anos, assim, é uma coisa que ele trabalha muito forte. E a gente, como cristão, a gente sabe que a gente não pode ser devedor, a gente não pode ter dívida, que a gente tem que andar com tudo certinho, tudo em ordem, né? E uma coisa que me incomoda muito é essa questão de ter dívida, né, de não estar em ordem com algumas coisas. E, assim, hoje a irmã falando aqui, foi muito para mim, assim, porque hoje a gente compartilhou, eu e ele, né, e a gente estava falando, assim, que muitas vezes o Senhor, não é nem que o Senhor nos abençoa, o Senhor nos manda, né, muitas bênçãos, assim, no financeiro, mas o saquetel é furado, irmãos, e realmente a coisa, né, se espalha e vai, né. Uma coisa que a gente percebeu, assim, que não estava em ordem, é a questão dos dízimos, né. A gente tem que colocou isso em ordem, graças a Deus, mas a gente vê também que tem muitas coisas a serem melhoradas na nossa vida ainda com o Senhor, assim, muita coisa que o Senhor ainda quer fazer, porque hoje eu falei para o Paulo, eu falei, olha, eu não compreendo como é que o Senhor entrega tanto e as coisas continuam, parece que paralisadas, né? Parece que a mudança não chega, que a mudança não acontece. E o Senhor nos abençoa muito, irmãos, muito mesmo, assim, a gente não... Eu só tenho gratidão, só tenho que agradecer, né? Tem situações que aconteceram na nossa vida, assim, que a gente vê a mão de Deus mesmo agindo, sabe? Que é uma bênção. Mas, de outra forma, a gente também percebe que a gente não está preparado para receber, de repente, algo que vá nos organizar, que a gente vá... Como é que eu vou explicar? O Senhor ainda não permitiu que as coisas se organizassem, porque, na verdade, a gente não permite, né? Porque a gente está travado, né? Porque a gente não está em ordem mesmo, muitas coisas na nossa vida, né, com o Senhor. Então, é como a irmã disse, a gente tem que clamar e pedir para que o Senhor nos ajude realmente a colocar as coisas dele em primeiro lugar, né? Que a gente vive ansioso pela nossa vida, vive ansioso pelas nossas coisas. E não é isso, né? A gente tem que cuidar da casa do Senhor, né? E não da nossa casa, né? Que adianta a gente ter casas apaineladas e deixar, né, o templo do Senhor em ruínas, né? Como foi dito essa noite, assim. Então, isso veio só, assim, completar hoje o meu compartilhar com o Paulo, que a gente chegou a essa conclusão, assim, que o Senhor, ele nos acode, ele nos cuida, nos abençoa, mas a gente ainda não está pronto, assim, para de repente melhorar nessa parte, assim, o Senhor ainda quer nos espremer, né? O Senhor ainda precisa manter a gente no aperto para que a gente possa realmente conseguir superar tudo isso, né? Então ainda é uma coisa que a gente ainda está sendo trabalhada na nossa vida, né? E eu confesso, assim, que essa questão até muitas vezes a questão do casamento, assim, da autoridade, né? O Paulo conduz as coisas, muitas vezes eu questiono, não entendo como que as coisas são conduzidas e as coisas são encaminhadas ali, com ele como cabeça, né? Mas aí o Senhor vem e fala, não, né?
tá no meu controle, né? Eu estou no controle de tudo. E se vocês estão vivendo o que vocês estão vivendo, porque eu quero que seja assim, né? Então, é a gente aceitar que o Senhor está no controle da torneirinha, né? Ele vai abrir, vai diminuir, vai apertar muito. Às vezes ele solta. Então, assim, na nossa vida tem sido assim, sabe? O Senhor tem trabalhado muito nessa área há muitos anos da nossa vida, né? E a gente tem tido experiências muito fortes com o Senhor, né? Cada vez mais fortes, realmente, né? E é uma obra, irmãos, é uma coisa imensa, né, que o Senhor está fazendo. E eu percebo, assim, um crescimento em vida, assim, na minha vida, na vida do Paulo, na vida dos filhos, na vida de todos, né, que acaba que impacta na vida de todo mundo, né. E o Senhor tem propósito, né, assim, eu chego a essa conclusão, assim, que o Senhor tem propósito para tudo isso. E a gente não pode deixar de querer andar com o Senhor e não aceitar o aperto, ou, né, ou a forma como a torneira está pingando, né? O Senhor é que conduz, então é Ele que vai abrir a hora que Ele quiser e Ele vai fechar e apertar ou cessar a hora que Ele quiser também, né? Então, assim, esse seminário eu vou assistir novamente, que eu acho que o Senhor falou muito com a gente hoje durante todo o dia, né, amor? Lá a gente... O irmão Paulo pode confirmar que hoje a gente estava sozinho, só eu e ele no carro, e a gente conversou muito sobre isso. E a gente chegou a essa conclusão, né? Que o Senhor está no controle de todas as coisas. Estamos como estamos, porque o Senhor deseja que estejamos assim. E hoje o seminário veio confirmar tudo isso, né? Que a gente tem que ruminar, meditar e pedir para o Senhor fazer realmente essa obra, né? No nosso coração. Amém? Alguém mais? Gente, Quer de falar? compartilhar? Amém. Amém, irmãos. Eu queria compartilhar, assim, que falou muito comigo, principalmente essa parte que falou da vida de Jó, sabe? Porque essa questão eu nunca tinha parado para pensar, né? Essa questão das ofertas que ele oferecia, até pelos pecados dos filhos, né? Coisas que nem tinham acontecido ainda. Esse excesso de zelo natural, vamos dizer assim, justamente porque ele queria estar no controle. Eu nunca tinha parado para ver esse lado da história de Jó, né? Queria estar no controle de todas as coisas, então ele tentava prevenir de qualquer maneira que alguma coisa pudesse fugir do controle, pudesse dar errado, né, de alguma maneira. Então eu achei, falou bastante comigo, né, porque mexe muito com o lado do bem, mexe muito com essa questão da gente querer prevenir. Não, se isso aqui der errado, eu já tenho um plano para isso, eu já tenho um plano para aquilo, e até mesmo em relação à nossa vida com Deus, né? Tudo ver, foi algo que a irmã trouxe assim, de ver qual que é a origem, né? Que Deus não aceita tudo que a gente faz, mas que a gente tem que ver qual que é a origem daquilo ali, né? Tá vindo por quê? Tá vindo do meu coração enganoso, maldoso, ou tá vindo porque Deus mandou eu fazer, né? Então, falou bastante, realmente, igual a irmã Isabel falou, eu tenho que assistir várias vezes, porque foi bem impactante mesmo, assim, iluminou bastante meu coração. Uma bênção. Deus abençoe, irmãos. Amém. Alguém mais? Amém, irmãos. Eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. Por que nós respiramos? Por que a gente consegue respirar, irmãos? Que Deus permite, né? Mas nós homens somos assim fortes, inteligentes, capazes, né? Astutos. E podemos o que com a morte, irmãos? Se alguém falecer aqui, o que a gente pode fazer, irmãos? Nada, né? Isso mostra, assim, o tamanho do nosso engano, né? A gente respira porque Deus permite, e quando a gente morre, a gente não pode fazer nada, né? Mas nós vivemos uma vida inteira nos achando, né, irmãos?
que somos, que podemos, que temos o controle de tudo, né, irmãos? E inúmeras vezes na nossa vida, talvez em muitas a gente não tenha nem se dado conta, Deus sempre fala assim: não é desse jeito. Você não controla. Você não tem poder. Você precisa viver sob a minha dependência. Não é isso, irmãos? E Deus, quando mandou o seu Filho, né, em carne e osso para a terra, Ele nos deu uma segunda chance, né, de nós nos reedificarmos, né, de nos reconstruirmos, né. Então Cristo veio para cá, nos purificou de toda essa sujeira espiritual e falou assim: olha, vamos começar de novo essa história aqui, né? Mas nós continuamos agindo como se nós estivéssemos no deserto. A gente caminha com Cristo, sente falta do mundo, quer voltar, não aguenta, né? A gente sabe que a nossa alma, irmãos, está bem entre o espírito e o corpo, né? E a gente sabe que quem senta no trono da nossa alma nos governa. Isso é fato. E só existem dois senhores no mundo: ou Deus ou o diabo. Nós sabemos também que, historicamente, dois reis não sentam no mesmo trono. Não sentam. Para um rei sentar, o outro tem que sair. Eles podem até se alternar, mas sentar juntos no mesmo trono, isso não acontece. E é fato, e todos nós sabemos, que quando nós morremos, nós nada levamos daqui. Absolutamente nada. Uma agulha, uma nota de $100, um carro, um apartamento, uma joia, nada. Nem o nosso corpo nós levamos. Absolutamente nada. Né? Zero. E ouvindo essa palavra de Ageu hoje, né? A gente vê que a gente se esforça muito para nada. Que a gente se esforça errado, né? E a gente passa a desprezar a bênção e a maravilha que foi Deus nos escolher no mundo, né, de bilhões de pessoas. Deus olhar assim e falar: você aí, ó, eu quero você. E Ele começa a nos instruir a partir daí, né? Pela Bíblia, por irmãos que chegam até nós, né, por uma ministração, por um livro, pelo falar direto dele, do mover nas nossas vidas, e que às vezes a gente não tem essa sensibilidade de entender que é Deus agindo. E a gente insiste em querer ter o controle, em querer ter a razão e não abandonar o ego da gente, né? A gente passa uma vida inteira nessa peleja. E para quê, irmãos? Para levar o quê? Nada. A gente ouve assim, às vezes, eu acho que todo mundo passou por isso, né? Na nossa vida sempre chega um irmão e fala assim: irmão, Deus tem um propósito na sua vida. Eu sinto que Deus tem um propósito na sua vida. E aí o irmão realmente ele está falando certo, né? Mas o que a nossa mente deturpada diz? Será que eu vou ser chefe? Será que o meu propósito é ganhar tal coisa? Será que eu... A gente começa a trazer tudo para o lado natural, né? Nunca pelo lado divino, né? E a Bíblia nos diz o seguinte, que todos nós temos um propósito mesmo, que é o de sermos servos. Só isso. Nosso único propósito na vida é sermos servos, né? Servo não acumula. Servo não é dono.
Servo não manda. Servo não briga. Né? Servo tem que ter uma postura de servo. Só que somos todos senhores. E quando o Senhor falou em Ageu ali, considerai o vosso passado, né, irmãos? Se nós pararmos aqui agora e fizermos uma volta assim de uma década, 10 anos para trás, que eu acho que é um prazo que todo mundo já está nessa caminhada com o Senhor, pelo menos, né? E a gente considerar o nosso passado, embora às vezes a nossa vida natural não esteja melhor, mas a nossa vida espiritual, com toda certeza. A nossa vida espiritual está realmente muito melhor. Nós estamos muito mais fortalecidos para passar por dificuldades. Nós temos muito mais clareza de que isso tudo é a manifestação do amor de Deus na nossa vida, é a disciplina dele sobre a nossa vida, que não nos deixa andar mais os nossos próprios caminhos, né? E Deus nos convida a todo instante a nos edificarmos o nosso espírito, né? E a coisa mais maravilhosa que Deus nos deu, e se não fosse isso, ele não seria Deus, ele seria um ditador, é o nosso livre-arbítrio. Né? Nós temos o livre-arbítrio de inclinar a nossa alma para o espírito, e nós temos o livre-arbítrio de inclinar a nossa alma para a carne. Hoje a irmã Sandra disse que nós temos uma natureza adoradora, né? Que ou nós estamos adorando ao Senhor, ou nós estamos adorando ao diabo, né? E a adoração ao Senhor, nós sabemos que ela é ampla, né? Ela é de um espectro que a gente não consegue nominar tudo, né? Quando nós inclinamos a nossa alma para o Espírito, nós estamos adorando ao Senhor. Quando nós existimos ao diabo, nós estamos adorando ao Senhor. Né? Quando nós decidimos por nos consagrar, nós estamos adorando ao Senhor. Né? Então, às vezes a gente esquece que a nossa adoração ao Senhor, ela é composta assim de todas as grandes e também das pequenas ações do nosso dia a dia. Né? Porque nós sabemos que o todo é composto de pequenas partes. Para nós adorarmos o Senhor em espírito e em verdade, como Ele sempre pede, nós precisamos construir esse todo. E muitas vezes nós perdemos essa oportunidade de nos reedificarmos, né? De nós reconstruirmos os nossos muros espirituais contra o inimigo, de nós refazermos a nossa vida espiritual com o Senhor, né? De nós reconstruirmos o templo dele dentro de nós, né? Porque nós somos o santuário do Espírito Santo e nós passamos às vezes uma vida inteira ouvindo isso e nós não fazemos. E isso é a única coisa, irmãos, que nós vamos levar daqui, né? O aprimoramento, o engrandecimento do nosso espírito, né? Uma realidade espiritual, uma consciência do que é a vida eterna, né? Poder desfrutar da glória de Deus. E às vezes o nosso eu, o nosso ego, né? Como a irmã Sandra disse, nós às vezes nos voltamos muito para as nossas coisas pessoais, para as nossas preocupações, e nisso o inimigo vai nos roubando, né? Vai tirando esse precioso tempo que nós temos aqui na Terra, né? Porque a nossa vida, irmãos, ela é igual a uma bateria, que tem um tempo de carga, mas ela não recarrega. Então o diabo, ele tenta roubar o máximo dessa carga para que a gente não esteja próximo do Senhor. Então a gente precisa realmente considerar muitas coisas na nossa vida, né? Nós precisamos estar atentos aos sinais que estão muito evidentes, né? Nós que conhecemos a palavra do Senhor, nós
estamos vendo aí todo o mover espiritual dos sinais que os fins dos tempos se aproximam, né? Que nós temos essa consciência de que o Senhor virá como ladrão. Nós temos a consciência de que Ele nos exorta, que Ele nos dá todas as chances para chegarmos, né, inculpáveis perante o seu tribunal. Mas nós temos a consciência também que nós é que não estamos nos aproveitando de tudo isso, né? E que a coisa mais maravilhosa, irmãos, é dependermos do Senhor. A coisa mais maravilhosa é sermos direcionados e dirigidos por Deus, porque nunca dá errado. Por mais que sejamos contrariados no nosso gosto, no nosso querer, uma coisa nos consola: não vai dar errado. Nunca vai dar errado. Mas viver essa experiência, né, de ser dependente do Senhor, é um exercício de reconstrução, irmãos. É um exercício de reconstrução, né? Que é como a irmã Sandra falou, começa com a nossa consagração, né? E eu sempre alerto os irmãos aqui para o que está lá no aperfeiçoamento dos santos, número 1. É uma parte lá muito importante que fala que a nossa consagração ela é deficiente, porque é composta de 2 partes. Nos desapegarmos do mundo, que geralmente é mais fácil, e nos desapegarmos de nós mesmos, que isso aí só o Senhor para nos dar a graça. Amém, irmãos? Amém, irmãos. Eu vou convidar aqui a irmã Isadora para fazer a nossa oração de encerramento, de agradecimento ao Senhor aqui por esta maravilhosa noite, né, que Ele nos deu aqui, com a sua presença e com o seu amor. Amém. Ó Senhor Jesus, nos colocamos na Tua presença, Senhor, neste momento, em espírito de oração, para agradecer, Pai, pelas palavras derramadas aqui nesta noite, Senhor. Agradecemos, Senhor Jesus, pela Tua misericórdia, Pai, por continuar, Senhor Jesus, batalhando, Pai, para que nos desapeguemos, Senhor Jesus, de nós mesmos, Senhor. Pedimos perdão, Senhor Jesus, por toda a resistência que temos tido, Pai, por toda a negligência, Pai, com a Tua palavra, Senhor. Clamamos a Ti, Senhor Jesus, que tudo aquilo que foi pregado nesta noite, Senhor, possa alcançar, Pai, terras férteis dos nossos corações, Senhor Jesus, e que isso dê bons frutos para Ti, Senhor. Agradecemos, Senhor Jesus, pela Tua misericórdia, Senhor, em continuar derramando a Tua palavra, Senhor, para nós. Clamamos a Ti, Senhor Jesus, que frutifique, Senhor, nesse corpo, Pai, para que possamos, Senhor Jesus, multiplicar a Tua verdade nesta cidade, Senhor. Que possamos partir para a prática, Senhor Jesus, e não apenas para acúmulo de conhecimento, Senhor Jesus. Que possamos ter uma mudança verdadeira, Pai, nas nossas mentes e nos nossos corações, Senhor. Eu clamo, Senhor Jesus, por todos aqueles que não puderam estar presentes nessa noite, que o Senhor venha visitá-los, Senhor Jesus, que venha tocá-los, Senhor Jesus, e renová-los nesta noite, Senhor. Todos aqueles que estiveram aqui, Senhor Jesus, também sejam abençoados por Ti, Senhor, e sintam um renovo, Senhor, verdadeiro que vem de Ti, Pai. Que o Senhor possa, Pai, guerrear contra a nossa carne, Senhor, nos convencer, Senhor Jesus, da nossa necessidade, Senhor Jesus, de nos voltarmos para Ti, Senhor. Convença-nos, Senhor Jesus, de todos os enganos, Pai, para que possamos escutar verdadeiramente a Tua palavra, Senhor Jesus, e mudar, Senhor Jesus. Agradecemos, Senhor Jesus, pela Tua misericórdia, Pai, que em nome de Jesus todas as coisas estejam de acordo com a Tua vontade, Pai, e não de acordo com a nossa. Amém. Amém, irmãos. Uma boa noite a todos. Que Deus os abençoe e os proteja. E que aqueles que puderem revejam esse seminário, que é muito rico. Amém? Deus abençoe.